Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Sabe aquelas regras da vida que a gente aprende desde cedo? Estudar, depois trabalhar e finalmente se aposentar? Pois é, elas foram criadas para um mundo que sinceramente já não existe mais. Hoje a gente vive mais, se desloca mais, e aquelas certezas de antigamente estão pouco a pouco se desfazendo. Então hoje a gente vai mergulhar em 5 verdades surpreendentes sobre esse novo mundo que está nascendo. Vamos nessa? E aí fica a grande dúvida, né? Será que as nossas sociedades, com suas leis, seus costumes, que muitas vezes são lá do século passado, estão realmente prontas para essa nova realidade? A resposta, olha, pode ser bem surpreendente. Vamos investigar isso juntos? Vamos começar com a primeira verdade, que é quase um paradoxo. A gente comemora, e com toda a razão, o fato de estarmos vivendo mais. Mas, e se essa vida mais longa não for necessariamente uma vida melhor? Tem um lado meio escondido nessa estatística que a gente precisa encarar de frente. É um número impressionante, né? Pensa só. Em um país como Portugal, a expectativa de vida aumentou em uma década inteira desde os anos 80. Isso é um feito incrível da ciência, da medicina moderna. Mas a grande questão é, o que a gente está fazendo com esses anos extras? E é aqui que a história começa a ficar mais complexa. Porque, veja bem, uma coisa é a quantidade de anos que a gente vive. Outra, completamente diferente, é a qualidade desses anos. A gente está falando dos anos vividos com saúde, com autonomia, e a distância entre uma coisa e outra é enorme. Esses números aqui mostram o tamanho do desafio. Em Portugal, por exemplo, a média de anos de vida saudável é de só 58,3 anos. Isso está bem abaixo da média europeia. Na prática, isso quer dizer que muita gente passa a última parte da vida lidando com doenças, com limitações. A meta não deveria ser só adicionar anos à vida, mas sim adicionar vida aos anos. Agora, vamos para a segunda verdade, e essa revela uma espécie de superpoder secreto da aposentadoria. Normalmente, a gente pensa nela como um benefício individual, certo? Algo que a pessoa recebe pelo seu trabalho. Mas e se eu dissesse que, em muitos casos, ela funciona como uma ferramenta poderosíssima de combate à pobreza para a família inteira? Para a gente entender isso, a gente precisa falar de um tipo específico de benefício, as aposentadorias não contributivas. Pensa nelas como uma rede de segurança que o Estado oferece para idosos em situação de vulnerabilidade, sem depender do quanto eles contribuíram antes. É um suporte fundamental. E é aí que a mágica acontece. Esse dinheiro não fica parado na mão do aposentado. Ele circula dentro da família, como se fosse um rio, sabe? Que vai irrigando a vida dos filhos, dos netos. Na prática, a aposentadoria do avô ou da avó acaba virando um investimento no futuro de todo mundo. E o impacto disso é gigantesco. No Brasil, por exemplo, um estudo mostrou que a simples presença de um aposentado recebendo esse benefício em casa pode reduzir em mais de 20% o risco de pobreza para qualquer outra pessoa da família. É uma política pública com efeito cascata impressionante. E o mais incrível de tudo, essa é uma solução de baixo custo, mas de altíssimo impacto. No Brasil, por exemplo, o custo desse tipo de programa é muito, mas muito menor do que de outros sistemas de previdência. É a prova de que, às vezes, as soluções mais eficientes são também as mais simples. A nossa terceira verdade é sobre uma injustiça silenciosa, que só se revela de verdade na velhice. É uma desigualdade que é, na verdade, a soma de uma vida inteira de pequenas e grandes desvantagens que vão se acumulando e que afetam de forma desproporcional metade da população. Vamos direto ao ponto. As mulheres se aposentam com menos dinheiro que os homens. E não, isso não acontece por acaso. É o reflexo de uma estrutura social e econômica que, ainda hoje, penaliza as mulheres ao longo de toda a vida profissional. Mas por que isso acontece? Pensa na carreira de uma mulher como uma corrida de obstáculos. Salários menores, interrupções para cuidar dos filhos ou dos pais, a jornada dupla com trabalho doméstico. Cada um desses obstáculos diminui o ritmo e, no final, o resultado é uma linha de chegada financeira bem diferente da dos homens. E essa citação aqui é perfeita. A aposentadoria é como o último capítulo de um livro. Ela condensa toda a história que veio antes. As desigualdades, elas não desaparecem com o tempo. Pelo contrário, elas se cristalizam e se tornam ainda mais duras na velhice. Vamos para a nossa quarta verdade. Migrar com um diploma na mão deveria ser um passaporte para o sucesso, não é mesmo? Só que, para muita gente qualificada, essa jornada acaba se transformando num verdadeiro labirinto burocrático, cheio de portas fechadas e becos sem saída.
Dá uma olhada nessa jornada na Alemanha, que parece mais uma maratona. Cada etapa é um desafio: encontrar a profissão certa, traduzir uma montanha de documentos, esperar meses por uma decisão que pode nem ser a final. É um processo super desgastante, que pode desanimar até os profissionais mais qualificados. Agora, olha que diferença a abordagem em Portugal. Aqui, o foco não é tanto no papel, mas na pessoa. O suporte é completo, vai do apoio jurídico ao psicológico, do curso de idiomas focado na área de trabalho, até a ajuda para reconhecer o diploma. É a diferença entre tratar o migrante como um processo e acolhê-lo como um talento. E, finalmente, chegamos à nossa última e talvez mais radical verdade. Uma que coloca em xeque aquele roteiro de vida que ensinaram para todos nós. E se as fases da vida, como a gente conhece, estiverem com os dias contados? A gente conhece bem essa cartilha, né? Primeiro, a gente aprende, depois trabalha e, por fim, se aposenta. Uma linha reta, previsível. O problema é que esse modelo foi desenhado por uma realidade industrial que, já ficou lá para trás. Hoje, ele simplesmente não faz mais sentido. Como diz essa citação, o futuro não é mais uma linha reta, mas um ciclo. Uma dança constante entre aprender e aplicar o conhecimento, onde a gente vai se reinventar várias e várias vezes ao longo de uma vida que é muito mais longa e complexa. E para essa nova dança da vida funcionar, a gente precisa de duas grandes mudanças de mentalidade. Primeiro, abraçar a ideia de aprender sempre, a vida inteira. E segundo, começar a ver o envelhecimento não como um fim, mas como uma nova fase de contribuição, de descoberta. E no final, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. A longevidade, a aposentadoria, a igualdade de gênero, a migração e esse novo ciclo de vida não são assuntos separados. São as engrenagens de uma nova sociedade que está sendo construída bem debaixo dos nossos olhos. E tudo isso nos leva à grande questão final. Viver mais já se tornou uma realidade. O grande desafio agora é como a gente garante que essa vida mais longa seja também uma vida genuinamente melhor para todo mundo. A resposta para isso, a gente está escrevendo agora. Muito obrigado pela companhia.